Bem-vindos ao 16º episódio do nosso podcast Faz Vender. Você que é um empreendedor, um empresário, um líder de vendas, um vendedor, é sempre muito bem-vindo a essa nossa sala para a gente falar sobre rotina, para a gente falar sobre processos de vendas, para a gente te ajudar com ferramentas verdadeiras, reais, úteis a você buscar suas metas e resolver melhor seus desafios comerciais. E hoje, especialmente, a gente vai tratar de um assunto que é mais importante do que você imagina, e eu posso confessar que é muito mais importante do que eu imaginava antes de conhecer a Mariane e o Paulo, que estão aqui hoje para conversar com a gente. A gente vai falar muito sobre como é que a gente pode explorar os aspectos emocionais da venda. Então, será que tudo se resume a indicador, a processo, a você fazer uma gestão bem feita? Rotina? Eu posso te garantir que grande parte da sua solução passa por isso. Mas e quando você faz tudo isso e mesmo assim o resultado não vem? Será que é possível dizer que o problema está nas pessoas? Será que eu poderia dizer que o problema pode estar em mim ou pode estar em você? Então, bem-vinda, Mariane Camargo. Obrigada. Bem-vindo, Paulo Stefani. Muito obrigado, Fábio. Para mim é um privilégio estar aqui. Realmente é um assunto muito importante e muito pouco explorado ainda. O Paulo e a Mariane são mentores empresariais e eles utilizam o método EVO para desenvolver suas mentorias, seus conselhos, suas orientações. E hoje a gente vai falar bastante sobre isso. O método EVO foi desenvolvido pelo Márcio Micheli, né? Exatamente. Isso mesmo. Fala um pouquinho sobre o Márcio, para quem não conhece, só para a gente começar a contextualizar a riqueza da origem daquilo que a gente vai falar aqui hoje. Perfeito. Bom, o Márcio Micheli, ele tem 49 anos, nasceu no Mato Grosso do Sul, mas construiu sua carreira em Brasília. E há mais de 18 anos ele atua no mercado de inteligência emocional. Fundador do método EVO, especialista em inteligência emocional e comportamento humano. Hoje é um palestrante internacional, então ele está rodando o mundo trazendo conteúdo de inteligência emocional através do método EVO, com vários treinamentos para educação de filhos, para empresários, para quem quer passar em concurso. Enfim, nós temos conteúdo de inteligência emocional em todas as áreas e temos uma equipe também vasta aí por todo o Brasil e agora pelo mundo também, Estados Unidos, vamos para o Japão esse ano. Então, o Márcio Micheli já é uma pessoa muito consolidada nesse mercado, tem muita propriedade para falar sobre isso e nós estamos caminhando com ele também há muitos anos e seguindo também essa trajetória da inteligência emocional, do comportamento humano. E eu posso dizer que foi um prazer e uma surpresa conhecer vocês naquele dia aquela nossa palestra lá na CIUB. Foi um bate-papo informal, né? E foi muito bom, né? Sim, porque olha só, abriu um monte de possibilidades. E eu queria começar, a gente tem 40 minutos aqui para bater esse papo, e eu queria começar provocando a seguinte reflexão. Será que existe uma resposta? E eu acho que essa pergunta que eu vou fazer, muita gente se faz e pouca gente responde. Será que existe uma resposta, Mari, para a pergunta por que profissionais que tecnicamente são bons, como muitas das pessoas que estão assistindo a gente, não performam? Por outro lado, por que equipes treinadas, e existem dezenas de empresas que estão assistindo a gente, que têm equipes muito bem treinadas, eu treino equipes. E eu posso ser um testemunho para vocês que existem muitos casos em que, embora a gente se dedique muito no treinamento, o resultado não vem. Por que muitos empresários sabem o que tem que fazer, mas não fazem? Então me ajuda a desvendar esse mistério. É um grande mistério e eu acho que isso é um desafio de todas as organizações, todo mundo que lida com pessoas, em algum momento se depara com esse desafio. E eu acho que a gente começa a responder essa pergunta falando que o saber, ele é cognitivo. Então, você sabe dos processos, você tem uma meta, você sabe o que você tem que fazer para poder atingir aquele objetivo. A empresa te passa uma meta, você sabe o processo e você começa a fazer. E, às vezes, não consegue alcançar aquela meta ali. 80% do que tem que ser feito é isso. 20%, perdão, 20% do que precisa ser feito está aqui dentro do cognitivo. Porém, os 80% está dentro do emocional. Então, o saber é cognitivo, mas o fazer é emocional. Você está me dando um alívio tão grande. Porque eu sou uma testemunha de que existe esse 20-80 que você está falando. Sim. Olha, fazem 10 anos que a Joint Bee existe. Esse ano a gente vai fazer 11 anos. Mas eu tenho, 30 anos de carreira.
E em 30 anos eu já passei por muita estrada. E eu já vi muitos empresários, líderes meus, liderados por mim, e equipes de empresas que a gente treina, que passam exatamente por esse paradoxo aí do 20-80. Pessoas muito habilidosas, mas que existe um mistério, uma coisa que trava e que impede elas de crescer. Certa vez eu ouvi uma pessoa falando sobre rejeição. Rejeição é um assunto muito importante hoje em dia, né? E vender é você lidar com rejeição todos os dias. Quem aí é vendedor sabe do que eu tô falando. Eu sou vendedor. Quantas vezes a gente se sente rejeitado quando a gente tenta vender um negócio, fechar um negócio, um acordo e não fecha? Esse medo de rejeição pode impactar a performance comercial? Não só pode, como inclusive pode fazer as pessoas desistirem do processo. Então Muitas pessoas desistem por causa do medo da rejeição. Necessidade de aprovação. Exatamente. Né? São coisas que eu acho que estão dentro dos 80%, né, Mari? Sim. Você já viu aquele vendedor de telemarketing ativo? Lembra de antigamente? Que o vendedor daqueles grandes call centers, ele falava, quem que se dá bem, né? Aquele que tá acostumado a ouvir não. Porque ele liga para 300 pessoas no dia ali, ele vai escutar mais não. É mais não do que sim. É mais não do que sim. E quando a gente traz isso para prática, né? A habilidade de ser rejeitado. Isso faz parte de um processo de vendas. Então, se a pessoa não tem isso muito bem resolvido, muito bem definido, essa rejeição, ela vai virando... Ela toca no emocional da pessoa e ela não consegue seguir. Então, ela já pensa assim, não nasci para isso. E, na verdade, não é que ela não nasceu para isso. Ela tem as habilidades, ela tem o processo, mas emocionalmente ela precisa estar também preparada para isso. Isso é pouco falado hoje nas empresas. Isso é os 80%. Tá dentro dos 80%. E a gente não tá falando aqui apenas de vendedor, mas, por exemplo, e o empresário? E aquela história estranha do empresário que começa o seu empreendimento e tem sucesso no começo, chega uma hora, isso a gente trata muito aqui, né, pessoal? Chega uma hora que ele trava. Eu tenho uma mística dentro da Joint Bee, uma coisa estranha. Grande parte dos clientes que a gente atende travam nos 100 milhões de reais por ano. Esse número ele é mágico, eu não sei qual é o mistério que existe por trás dele, mas 100 milhões é um número místico. E a partir dali ele não consegue crescer. Então eu faço uma pergunta para o Paulo aqui, Paulão. Até que ponto o passado de uma pessoa vai interferir diretamente no faturamento da empresa dela para o futuro? É possível a gente achar que isso que eu falei é verdade? É extremamente possível. Na verdade, eu afirmo que é verdade, porque pela experiência que nós temos e pela minha própria história de vida também, eu sempre fui o famoso potencial, network, condições financeiras para abrir um negócio, capacidade cognitiva boa. Eu sempre tive não tenho um QI elevado, mas também estou dentro da normalidade. Eu tenho condições Você tá na de média. exercer. Sou comunicativo, ou seja, eu tenho todos os atributos de um empresário, de um empreendedor, e o resultado meu na prática durante muitos anos, ele foi muito desafiador. E hoje eu entendo por que isso aconteceu. Justamente por essa questão do emocional. Eu gosto de trazer uma história que ela ilustra isso, que é a história do arco e flecha. Todas as capacidades que nós desenvolvemos durante a nossa vida, desde o aprender a ler e escrever na escola, e talvez para você que está assistindo que não aprendeu a ler e escrever, porque existem empresários bem-sucedidos que às vezes nem passaram pela alfabetização e mesmo assim eles são bem-sucedidos. E isso comprova mais uma vez a questão do cognitivo e do emocional. Mas todos os treinamentos que você fez, vendas, tudo que você aprendeu com seu pai, com seus professores, eles compõem o arco de um arco e flecha. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se desenvolve, quanto mais você treina, melhor é esse arco. Você está desenvolvendo ele. Porém, a flecha que esse arco lança somos nós. E muitas vezes nós estamos empenados, para não dizer quebrados. E pode um arco lançar uma flecha quebrada, Fábio? Não. Não tem Até como. lança, o negócio não vai funcionar. Adianta eu pegar um arco melhor para lançar uma flecha quebrada? Pode ter o melhor arco do mundo, eu imagino, né? Não vai lançar. A flecha está quebrada. Ela está empenada. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos corrigir essa flecha. Nós precisamos consertar essa flecha. O consertar da flecha
é a gente trabalhar aspectos, eu posso dizer que são emocionais das pessoas? Sim. Também. Então, pegando o exemplo da Mari, do operador de televendas, que ele se sentiu rejeitado 10 vezes para depois fechar um negócio. É possível dizer que se essa pessoa carrega dentro do seu coração um passado de rejeição, ele vai ter mais dificuldade de lidar com esse não e, portanto, ele tem menor probabilidade de alcançar o sim. Porque é aquela história, né? Ele pode morrer na praia, né? Sim. Se ele chegasse no 15º não, o 16º seria um volume de vendas ou um tipo de negócio, um acordo que resolveria o mês das metas dele. Mas ele parou no 15 porque ele não conseguiu suportar a pressão de passar por aquele processo. Então, eu queria trazer um pouquinho para essa história da inteligência emocional. Sim. E se vocês quiserem utilizar o método EVO para me responder, melhor ainda, porque é um presente para quem está assistindo. Excelente. Vamos explorar um pouquinho essa história de ressignificação de crença. Quer dizer, é o exemplo da Mari, né? Sim. O cara, ele tem uma crença de que as pessoas são más, ou que o mundo não vai funcionar, ou que eu não vou conseguir, ou que eu vou ligar e agora eu vou digitar esse número de telefone e eu vou ouvir um não. Sim. Isso é consertar a flecha, não é? Isso é consertar a flecha. É um pouco difícil, às vezes, para a pessoa pensar sobre isso, porque a gente escuta falar sobre crenças limitantes, padrões que precisam ser rompidos. Isso, ok, a gente escuta, às vezes, a pessoa falar para ela mesma. E no mundo empresarial, isso é pouco divulgado, isso é pouco falado, porque o que o Paulo trouxe, essa consciência. Você quer uma equipe de vendas forte, você quer uma equipe comercial forte, uma equipe da engenharia forte, você vai desenvolver habilidades ligadas à característica do produto, técnica de vendas. Então, você está desenvolvendo tudo relacionado ao arco. Você não está desenvolvendo relacionado à flecha. Então, é essa consciência que o Paulo traz através do arco e da flecha. E nós somos, né, passado, presente e futuro. E aqui a gente já está entrando dentro do que o método EVO traz para as pessoas. Então, passado, presente e futuro. O nosso passado, nós temos experiências que nós vivemos e essas experiências podem ter sido boas ou podem ter sido ruins. Isso para todo mundo. Essas decisões que nós vivemos no passado, elas influenciam no nosso presente, nas decisões que nós tomamos no presente, e essas decisões que nós tomamos no nosso presente, elas vão determinar o nosso futuro, o nosso resultado. Uma coisa do passado envergou a minha flecha. Perfeito. E tem como desenvergar? Tem. Então conta pra gente esse mistério. Tem como é que eu desenvergo a minha flecha? Porque eu digo pra você, Mari, e eu posso dizer isso assim, sem medo de expor alguma fragilidade, porque eu acho que essa mentalidade de me curar precisa fazer isso. A gente falou isso num café, né? Falamos. Aí, Fábio, tá vendo? Você tá descobrindo. E foi uma loucura. Vocês não têm noção como é que foi o nosso café. Sim. Como é que eu posso desenvergar a minha flecha? Como é que eu posso ir... deixa eu fazer uma parte. Diga. Você que está assistindo a gente é um empresário. E eu sei quem é você. Não todos, mas alguns eu sei. Talvez falar que você precisa de cura seja ofensivo para você. Então eu quero te convidar a não se sentir ofendido. Porque eu percebi que eu preciso de cura em alguns aspectos da minha vida naquele cafezinho que a gente tomou. E eu queria que você explorasse como que eu posso me curar. Qual é o meio? Antes da Mari entrar nesse assunto... Antes da Mari entrar. Eu quero convidar você a ficar aqui até o final, porque no final você vai perceber que todos nós precisamos de cura. Todos nós, inclusive nós três que estamos aqui. Nós vamos te mostrar isso nesse bate-papo. Mas, voltando ainda no assunto do empresário, Fábio, crescer é algo bom? Muito empresarialmente falando? É o que nós queremos. Crescer é ótimo, né? Mas é só ótimo? O que acontece com o empresário do mercado de logística quando ele cresce escalonadamente em um ano? Eu acho que os desafios dele aumentam muito. Aumenta muito o desafio. E aí onde é que acontece o quê? O arco cresce muito também e a flecha às vezes não acompanhou esse crescimento. Então a nossa mente, através do que nós chamamos de ciclo de autossabotagem, ela nos sabota porque ela quer evitar o problema que vai ser gerado pelo crescimento. Não, peraí. Você tá dando uma resposta. Paulo, é entre os 100 milhões que você falou. Por que chega nesse ponto e não passa? Achamos a resposta. É isso. Você tá falando aqui de clientes meus, tá? Certo. E quem tá assistindo sabe.
Você está falando de clientes meus, pessoas que cresceram muito num curto espaço de tempo, porque as rotinas, os processos de gestão, que é a parte que eu domino, ajudaram essas pessoas a chegarem onde eles chegaram. Aumenta 2 vezes, 3, 4 vezes o faturamento, de uma maneira assim, não é loucura dizer o que eu estou dizendo. Mas realmente é estranho, porque chega nesse patamar e a gente que não entende isso que você está falando, a gente começa a achar que é porque ele está satisfeito, porque ele não quer. E pode não ser isso, né? Pode ser autossabotagem. Autossabotagem, vou dar 2 exemplos. Quando você cresce demais sua empresa, 2 coisas que acontecem. Você precisa aprender a confiar mais nas pessoas e você perde o controle. E talvez essa pessoa tenha medo disso. Exatamente, ela não quer, mas não é consciente. E da onde vem o medo? É inconsciente. Então, mas aí a Mari estava falando comigo, da onde vem esse medo? Então esse medo vem do passado. Do passado. Por exemplo, Agora, um trauma que eu vivi. É um trauma que eu vivi? Sim. Pode ser, Fábio, algo inconsciente, que nem você sabe. Então, esse crescimento exponencial. Às vezes a pessoa já sabe delegar, ela já está confiando nas pessoas e, às vezes, mesmo assim, ela não rompe essa barreira. Quando ela não consegue romper pelos recursos, contratei a sua consultoria, cheguei até aqui, mas daqui eu não vou mais. O que acontece na maioria das vezes? Vou trocar as pessoas. É verdade. Nossa, Vou vejo trocar as isso pessoas. direto. Então, o meu diretor não é bom, vou trocar o diretor. O meu gestor comercial não tá dando conta. Não, o cara da logística não tá conseguindo fazer o que ele precisa fazer, entregar o que ele precisa entregar. Então, você começa a trocar as pessoas. E pode não ser esse o motivo, né? Pode ser. E a maioria das vezes não é esse o motivo. Por quê? Quando eu entendi que, primeira coisa, vendas não é sobre produto. Venda é sobre pessoas. Verdade. Então, você precisa conhecer o seu produto, ter técnicas, habilidades. Isso é o básico que todo mundo tem e sabe fazer. Só que você precisa conhecer pessoas. Conhecer a você mesmo e conhecer a pessoa que você está atendendo. E a partir do momento que você faz essa conexão, tudo fica mais leve, fica mais fácil. Agora, voltando ao aspecto do romper. Esse romper, a maioria das vezes, ele não é óbvio. Ele não é óbvio. Então, você precisa realmente buscar algo interno para identificar. Então, você precisa começar a nomear, você precisa utilizar ferramentas. E essas ferramentas, hoje, o recurso, né, que nós temos também, vem da formação que nós temos em comportamento humano, inteligência emocional. E esse tema de inteligência emocional, ele ficou batido. Então, às vezes, eu não preciso de inteligência emocional, eu tô com a minha empresa nesse patamar, eu não vou mexer com isso, não. A gente tem até um pouco de preconceito com esse termo, né? Sim. Existe um equívoco muito grande em relação ao que é inteligência emocional e ao que não é. E com razão, eu vejo que esse termo foi muito mal utilizado, principalmente com a rede social. Qualquer um fala o que quer, o que pensa hoje. E muitas vezes confunde, de fato, o que é a inteligência emocional. Então eu queria te fazer uma proposta, Paulo. Porque assim, eu tô entendendo que existe uma relação entre performance. Performance é um assunto que eu conheço muito bem, por exemplo. Sim. E um outro termo que eu honestamente conheço muito pouco, que é identidade. Isso. Mas que vocês acabaram de dar alguns testemunhos para mim que me levam a me interessar muito por esse assunto identidade. Porque eu comecei a perceber que, por melhor que seja aquilo que eu, como consultor, posso oferecer, ou por melhor que seja aquilo que o meu cliente aprendeu com alguém que não seja o Fábio, a fazer melhor aquilo que ele faz, ele tem um teto. E o teto me parece que está envolvido nesse manto da identidade, do quanto ele se conhece e de como é que ele pode romper com as coisas que estão travando. Exatamente. Tem como a gente conversar em 5 minutos dentro desse episódio, de maneira prática, sobre um aspecto que eu possa fazer, alguma tarefa, uma ferramenta, e que vai impactar positivamente na solução desse problema? Existe um teste hoje que chama avaliação de identidade. Eu vou dar o meu exemplo. Tá. A avaliação de identidade, ela nada mais é que uma ferramenta. É composto por 4 ferramentas, Tá. onde você descobre o seu perfil comportamental, Ok. a sua melhor linguagem de valorização e comunicação, os seus motivadores e Valores. os seus valores. Isso tudo é feito através de uma ferramenta digital. Você responde algumas perguntas e essa ferramenta vai te trazer o seu resultado. Eu vou trazer um exemplo
da minha avaliação de identidade. Ah. Ali, ela mostra algumas virtudes. Algumas não, várias virtudes, e ela mostra de 0 a 100 o quanto você é desenvolvido nessa virtude. Eu descobri, através da minha avaliação de identidade, que a minha prudência era 14. De 100? De 100. Que rapaz imprudente. Então, eu era. Depois eu pude atualizar e o simples fato de eu ter essa consciência fez com que eu me desenvolvesse, sem me esforçar. Então aí você está dando uma pérola para nós. Quanto melhor eu conhecer quais são as virtudes pouco desenvolvidas, automaticamente o meu dial do rádio vai sintonizar nessa coisa e eu vou começar a me preocupar mais em desenvolvê-la. Ou você vai contar com pessoas que já têm essa habilidade desenvolvida. Perfeito. Mas como aqui a gente Que é o mais ideal. Claro, sem dúvida. Foi o que eu fiz. Nem sempre. Às vezes uma pessoa da sua equipe. Não necessariamente um terapeuta. Eu vou dar um exemplo meu. Tipo o meu líder? Um líder, um cônjuge, no caso do mercado corporativo, um líder. Às vezes um liderado seu tem uma habilidade que te completa. Então, peraí. Então você está dizendo que, por exemplo, um gerente de vendas, que é grande parte das pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, ele percebe, eventualmente, através da aplicação desse teste, ele percebe que ele tem uma virtude que é muito importante, que é pouco subdesenvolvida. Isso. Ele pode usar a própria equipe dele, quer dizer, se ele tiver a coragem disso, porque também tem coragem no jogo, né? Com certeza. A coragem de revelar para a equipe que ele precisa se desenvolver numa área, a própria equipe pode ajudá-lo a desenvolver. Exatamente. Cara, que time absurdamente coeso que você tá montando aqui, né? Exato. Imagina uma turma que quer se ajudar para juntos bater a meta. Sim. Com certeza. E um time que se reconhece fica mais fácil. Então, suponhamos que nós 3 somos uma empresa. Eu tenho habilidades super desenvolvidas para comunicação. E às vezes eu não tenho, e é fato, tá? Meu perfil de identidade mostra isso. Eu não tenho habilidade tão desenvolvida para organização. E se eu sei que o meu objetivo, eu quero crescer, eu quero ajudar pessoas, eu preciso de alguém do meu lado que tenha essa habilidade num patamar maior do que eu. Que é o Paulo. No caso é você, né? Eu também não sou tão desenvolvido nessa área. Eu conheço muito bem o Paulo. Eu juro que não vai dar nada, entendeu? Nessa área. Nessa área. Aí a gente traz Nessa alguém. área. Aí a gente precisa se conectar com pessoas que têm. Mas, por outro lado, só o fato da Mariane ter confessado isso pro Paulo, Sim. O Paulo, ele começa a ficar preocupado em ajudá-la. Em cobrir isso. É uma relação de altruísmo, né? Agora, vamos até sair do universo do altruísmo. Eu acho que altruísmo é fundamental. É uma questão de valor, certo? Perfeito. Mas vamos sair desse campo e vamos pro campo concreto e que é meio esquisito, árido. Nós temos que bater a meta. Nós 3 aqui somos vendedores e é o seguinte, nós temos que bater a meta da nossa empresinha de picolé. E se o Paulo não correr atrás para vender picolé no bairro Tabajaras, por mais que a Mari corra atrás para bater a meta de picolé dela do bairro Umuarama, a cidade de Uberlândia, que é a soma desses 2 bairros, não bate a sua meta e a gente não ganha bônus. Quantos de vocês vivem isso no dia a dia? Todos, né? Então tá bom. Então significa que, embora, mesmo que não haja altruísmo envolvido aqui, nós estamos falando de um ajudar o outro, porque no final das contas, se eu te ajudo, eu me ajudo. É mais ou menos por aí também, né? Deixa eu fazer um adendo sobre isso que você falou, Fábio. Paulo, depois você fala então, que eu não quero perder nada aqui. Segura esse momento. Isso que você falou, sim, nós 3 temos consciência que a gente precisa vender esse picolé e bater nossa meta. Você sabe como me motivar? Ah, sei lá. Não sei. Mas eu vou tentar dar meus pulos aqui, né? Exato. Sei então, lá, vou te falar coisas. E pode ser que eu te fale coisas que te desmotivam sem eu saber, né? Perfeito. Então, a importância da gente se conhecer. Dentro dessa ferramenta, a gente faz os nossos motivadores. Eu vou te dar um exemplo meu. Pessoas são movidas por puro desafio. Não é o meu caso. Eu sou movida por outras coisas. Eu conheço gente que é por desafio. Por desafio. Então, se eu chego pra você assim, Fábio, eu duvido que você consegue bater essa meta pra mim de captação de clientes até sexta-feira. Você não consegue. Se você é movido por puro desafio, você fala assim, deixa comigo e você sai doido. Porque esse é um dos seus motivadores. É tipo aquela pessoa que fala assim, não diga mais nada. Não diga mais nada. Minha esposa é assim. Agora olha o caso. Eu não sou movida por puro desafio. Eu sou movida por outras coisas. Então se você vira pra mim e fala, Mari, duvido que você consegue fazer isso. Eu vou virar pra você e vou falar assim,
faz o que você quiser com a sua dúvida. Talvez você até isso não me joga um motiva. balde de água fria nela. Isso não me motiva. Ela vai ficar Agora, se incomodada. você fala, Mari, com base nesse resultado que a gente vai fazer, vai ter uma meta, nós vamos atingir um resultado que vai ser benéfico para todos da equipe, a equipe vai ganhar uma viagem com a família e tá todo mundo querendo isso. Eu falo assim, nossa, eu vou estar ajudando pessoas e isso não é por mim, é pelo outro. Eu me motivo, eu vou lá e faço. Ou seja, identidade e performance. Perfeito. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. As identidades das pessoas são diferentes por causa dos seus passados. Eu tô tentando fazer um resumo aqui, certo? Sim, é isso. Por causa do seu passado, então, a minha identidade hoje, os meus motivadores, as virtudes que eu consegui desenvolver ao longo da minha vida ou que eu não consegui, são diferentes da Mari e do Paulo, portanto, somos pessoas diferentes. Perfeito. As nossas performances podem até estar nos mesmos patamares, mas talvez existam oportunidades de desenvolvimento de performance do Paulo que eu, como líder, não percebo porque eu não entendo a identidade dele. Sim. É o caso do Televendas de novo. Por exemplo, eu dou muita palestra em congressos de vendas. E aí eu vou dar o gancho para você falar o que você ia falar. Tá. E é interessante porque existem... geralmente, os líderes das empresas, quando eles me contratam, eles têm um paradigma. Então, eles dizem assim, ó... Eu preciso de uma palestra motivacional. E quantas vezes eu já fui contratado e, lógico, respeito a opinião e vou fazer uma palestra motivacional, mas ao longo da própria mensagem eu começo a perceber que não é aquela bateção de bumbo que vai fazer as pessoas se movimentarem. E eu mudo ao longo da palestra. O meu contratante, ele nem percebe isso. Ele acha que tudo deu certo, porque no final das contas, eles ficaram motivados, mas não pelo motivo que ele acreditava que era o motivo certo. Eu não estou dizendo que eu consigo ler as pessoas, mas quando você está ali no palco, você consegue ter uma percepção um pouco melhor. As pessoas estão mais abertas, né? Elas estão se manifestando. Então, eu queria tratar isso um pouquinho. Eu queria voltar para essa história da cura, sabe? De como é que eu posso lidar com coisas do passado que talvez estejam me impedindo de construir o futuro que eu desejo. Perfeito. Isso é... Só complementando aquilo que ficou engasgado aqui. Nós te podamos. É por isso que nós desenvolvemos, diante de tudo isso que nós falamos, é por isso que nós desenvolvemos, hoje a Evo, ela tem uma ferramenta que chama Mesa do Conselho. Bom esse nome, gostei. Na multidão de conselheiros, a sabedoria. Então, eu sendo um cara imprudente, trabalhando com a Mari, sabendo que ela é 80 de 0 a 100 em prudência, porque nós como equipe, nós precisamos ter acesso ao perfil de identidade um do outro. Então eu sabendo que a Mari tem uma virtude de prudência mais elevada, e eu achava antes de saber da minha identidade que eu era ousado, mas era imprudência mesmo, eu era inconsequente. Isso me trouxe vários resultados. Você dava um nome positivo para uma coisa que te prejudicava. Eu descobri ali que eu era imprudente. Porém, eu não preciso focar naquilo que eu sou ruim. Eu tenho que focar naquilo que eu sou bom. E no que eu sou ruim, eu preciso contar com pessoas. Que é a mesa do conselho. Pessoas que vão me suprir nessas necessidades. Mas me conta, porque essa história é legal. Como é que é uma mesa de conselho? É uma reunião semanal que a gente faz para bater papo? A mesa do conselho é composta por pessoas escolhidas. E a gente ensina lá como que você escolhe quem que são as pessoas que devem sentar na mesa. Aqui se eu for falar sobre isso, nós vamos gastar o resto do episódio para falar sobre isso. A gente pode depois bolar um bate-papo para falar só sobre a mesa do conselho. Sim, claro. Trazer um pouco mais de consciência. Mas nessa mesa de conselho pode ter o meu chefe, pode ter a minha esposa e o meu melhor amigo. Isso, um terapeuta, um mentor. Por exemplo, você é um especialista em vendas, certo? E eu na minha mesa do conselho, se não é uma habilidade, mesmo que seja, não é uma habilidade minha, ou eu não consigo dedicar tempo a isso, eu preciso de uma pessoa que entenda mais sobre isso na mesa, eu posso contar com você na minha mesa do conselho nessa área. Essa palavra conselho, pessoal, ela é muito, muito, muito boa. Mas existe uma fórmula pra gente compor essa mesa. Não vamos nem tratar ela aqui, até pra vocês assistirem o próximo episódio, se a gente for fazer um sobre isso. Mas eu acho que o conceito já foi transmitido muito bem. Né? E eu fico imaginando se um líder, ele pode ser o empreendedor, o dono da empresa, ou um gerente, ele poderia montar uma mesa do conselho formada exclusivamente por pessoas que trabalham na mesma empresa que ele. Então vamos imaginar
o dono de uma empresa qualquer, que ele começa a perceber que ele tem algumas virtudes pouco desenvolvidas, alguns fatores motivacionais que não eram exatamente aqueles que ele imaginava, enfim, ele se conheceu. Sim. E a partir do momento que ele se conhece, ele chama o diretor financeiro dele para participar desse conselho virtual. Ele chama um vendedor, que é uma pessoa muito mais ousada, muito mais aguerrida, muito mais empática com as pessoas do que ele mesmo. E quer dizer, ele vai se cercar de pessoas que vão despertar nele aquilo que ele tem de melhor e suprir aquilo que ele tem de falta. É isso. Exato. Exatamente. E o que acontece? Muitas pessoas... Você tem uma empresa e quando você não entende de perfil comportamental, de avaliação de identidade, você está correndo um risco de contratar pessoas semelhantes a você. É verdade. Porque nós temos a tendência de gostar mais de pessoas que são parecidas conosco. Pausa, pérola. Então, olha só, isso é uma pérola. Porque eu já vi isso muitas vezes com vocês que estão assistindo aqui, muitos que estão assistindo, né? Daqueles que eu conheço. A gente, às vezes, contrata pessoas... Olha o que eu vou falar. Mari, explora isso pra mim. Contrata pessoas para reforçar aquilo que eu acredito. E não para desafiar aquilo que eu acredito. Quer dizer, você tá travado naquilo que você pode alcançar, porque você se cerca de pessoas que são doutrinadas a falarem exatamente aquilo que você fala. Mari, isso trava uma empresa, não trava? Isso impacta uma decisão estratégica, não impacta? Isso trava uma empresa e isso é uma consciência que a gente precisa trazer para você que está assistindo, porque isso acontece muito no mercado corporativo, que uma pessoa apresenta um bom resultado, ela deu um bom resultado naquilo que ela está fazendo, sobe ela de cargo. Uhum. E às vezes, quando ela vai para o outro cargo, ela não consegue sustentar aquilo, porque ela não tem essa habilidade. Uhum. Então, se você pega uma pessoa que no comportamento dela, na identidade dela, ela tem baixa habilidade com liderança, e ela é uma excelente vendedora, ela é uma excelente na área que ela atua, você pega e coloca ela naquilo ali, você acaba com a carreira profissional da pessoa. Uhum. Porque aquilo ali ela desmotiva, ela não consegue entregar o resultado que ela precisaria dar para a empresa, e ela se frustra, e isso pode acarretar sérios prejuízos na carreira da pessoa. Então, entender de pessoas, entender a identidade, entender o passado, resolver o que precisa ser resolvido, isso chama até, inclusive, engenharia de equipes. Colocar a pessoa certa em engenharia de equipes. Tem um processo, né, que é feito para alocar as pessoas de acordo com as habilidades e de acordo com o que ela vai trazer o maior resultado para a empresa. Mari, engenharia de equipes é um termo EVO ou é um termo universal? Mercado. Mercado, né? Mercado. Porque isso é muito importante. Eu posso dar o testemunho de que eu lido com equipes comerciais e eu percebo que muitas vezes as pessoas que têm habilidades específicas estão alocadas em funções que não aproveitam essas habilidades ou vice-versa. Exato. Né? Agora, quando a gente promove esse destravamento emocional, né? Porque eu estou entendendo que a gente está falando aqui de trava, certo? Sim. Então, coisas que travam as pessoas, travam os empreendedores, os líderes ou os vendedores. E aí eu imagino que quando a gente começa a destravar, a gente vão aparecer coisas na prática. Sim. Melhor capacidade de prospecção, melhor capacidade de negociação de contratos ou de vendas, aspectos de liderança mais bem trabalhados. Um ambiente interno mais equilibrado. Saudável, mais produtivo, né? Mas eu queria saber assim, existe algum exemplo? Sim. Então dê. A Mari já falou, eu tenho, então manda. O meu exemplo é um exemplo interessante. Um exemplo prático, né? Prático. O meu exemplo na prática e o que aconteceu após esse destravar de algo do passado. No decorrer da minha vida, eu exercia cargos de liderança. Por exemplo, representante de sala, representante da classe. Eu sempre fui essa pessoa que assumia liderança. Eu tive uma experiência comercial, trabalhei por 16 anos em banco, né, CLT, e não tive gestores que conseguiram alcançar o meu melhor potencial. Então, para gestores, né, que era bater meta a qualquer custo, família em último lugar, você bateu meta, você é bom, no dia 30, dia 1º você zerou a meta, você volta a ser uma pessoa ruim, assim por diante. Então, a liderança para mim era algo pesado.
Quando eu saí desse ambiente, eu passei por um desafio no que eu pude ressignificar. A gente chama de ressignificar, é dar um novo sentido a coisas que te impedem, às vezes, de seguir o futuro. Eu estive numa liderança de 75 pessoas durante uma imersão do Método IVA em Goiânia, e um das participantes trouxe para mim o relato que ela tinha ressignificado com todos os líderes que ela teve, porque eu exerci uma liderança em amor. Uma liderança diferente, uma liderança preocupando com a pessoa. Altruísta. E a partir daquilo, eu vi que se eu não me posicionasse como líder, outras pessoas, assim como ela, estavam sofrendo com as lideranças que não estavam enxergando as pessoas. E eu poderia ser líder com as minhas habilidades mesmo. Porque eu tinha na minha cabeça que o líder era aquele bravo, não sei o quê. E não, mas eu posso ser uma líder em amor. E desde então, após esse ressignificar com a liderança, eu assumo o cargo de lideranças e tenho consciência, sim, que eu sou uma excelente líder. Muito bem. E aí, então, agora você me provocou a fazer uma pergunta que não está neste papelzinho nosso, mas que fez muito sentido. Porque eu estava fazendo um trabalho de campo com um gerente de vendas há poucos dias atrás. E a gente começa a perceber, isso é muito natural, um choque entre essas pessoas que são cobradas pelo resultado comercial e os líderes deles. Eventualmente, pode acontecer que um líder de campo que está lá tentando tirar o pedido, ele perceba que uma decisão do seu líder, que pode ser o dono da empresa, não foi a melhor decisão. Esse choque entre o gerente de vendas e o dono da empresa é uma coisa que acontece muito frequentemente. Vou dar um exemplo bem natural. Eu estou achando que a precificação dos nossos produtos está equivocada. Quando eu pego um produto no ponto de venda, que é o nosso, e comparo com o do concorrente, o nosso produto, que é igual ao do concorrente, está muito mais caro. Aí esse cara fala, é por isso que eu não estou conseguindo vender. Ele chega para o dono da empresa e fala assim, tá vendo? É por isso que a gente não vende. O dono da empresa, ele tem a visão 180 graus oposta. Ele fala assim, não, mas você não entende o tamanho das minhas despesas, você não entende os desafios que eu tenho de caixa, eu preciso dessa margem e o produto é bom, vai lá e vende. E vira uma equação sem solução. Então eu queria saber assim, você mostrou um exemplo claro de lida entre o líder e o liderado. No sentido de você, como liderada, foi muito prejudicada e depois você se libertou e se transformou numa líder que ajuda. Tem cura essa equação estranha que todo mundo que está assistindo a gente sabe do que eu estou falando? Tem como curar? Existe algum aspecto emocional que está envolvido nessa equação e que deveria ser pensado por essas duas pessoas? Sim. O que na maioria das vezes, o que precisa ser feito, Fábio? Não existe uma resposta óbvia para essa situação. Nesse caso, necessita uma investigação, onde nós vamos através de perguntas, porque eu não vou chegar para o gerente nem para o dono da empresa e dizer o que eu penso. Eu preciso entender o que está levando eles a enxergar dessa maneira. Eu preciso entender o que leva o dono da empresa a enxergar que o preço está correto e o que leva o gerente a entender que não está correto. E eu não estou falando aqui de que o preço mesmo, né? Sim. Custos, despesas, mais margem igual a preço. Não, eu estou falando assim, não, eu acredito que você que é meu liderado, você tem que se esfolar para fazer aquilo que eu mando. Sim. É o oposto do altruísmo, entende o que eu estou falando? Sim. E talvez o liderado devesse, não sei se o que eu vou falar é uma heresia, devesse liderar o líder. Sim. Quantos gerentes eu vejo que gostariam de fazer a empresa dos seus patrões prosperar, mas eles não conseguem acesso ao patrão, porque o patrão pensa assim, Mari, você trabalha para minha equipe, você faz o que eu mando, tá? Porque eu cheguei onde eu estou. Eu faturo 500 milhões por ano. Você ganha 10 mil por mês. O que você sabe da vida? Né? E eu acho que isso é um processo de cura que tem que ter nas empresas, Sim. né? Sim. Com certeza. Para todos os lados, Fábio, porque na prática o que acontece? O dono da empresa, ele já chegou num patamar maior para ele falar com o subordinado dele. Então ele teve sim um resultado e ele merece o respeito. Ele tem mérito. Ele tem o mérito dele. Só que o que acontece? As pessoas não têm habilidades com pessoas. Então, o liderado, ele precisa mostrar para o dono da empresa o que ele pensa através de perguntas poderosas. O que são essas perguntas poderosas? Eu sei que você sabe mais do que eu sei que você montou essa empresa. Só que para nós aqui na ponta,
faz sentido que exista essa mudança. Só que o que acontece? Você tem que fazer isso, assado. As pessoas não sabem trazer a consciência para o dono da empresa daquilo que elas pensam. Perfeito. É a diferença entre acusar e perguntar, Exato. né? Quer dizer, eu vou fazer uma pergunta que conduz a uma reflexão. Exato. Por outro lado, eu posso simplesmente acusar. Aí, Mária, não bato meta por causa disso. Ó. Tá vendo aqui que o produto devia ser, ao invés de 100 gramas, 90 gramas. Por isso que a gente não vende. Quer dizer, isso fecha uma porta também, né? As pessoas não gostam de ser confrontadas. O fato é esse. Ninguém se sente confortável em ser confrontado. Então, para você conseguir a persuasão, vamos usar essa palavra, a persuasão ela pode ser utilizada de forma para o bem. Então, você pode sim persuadir uma pessoa a fazer algo para o bem. Só que as pessoas não gostam do confronto direto. Então, você precisa ganhar a consciência, trazer a consciência para aquela pessoa que aquilo faz sentido e não confrontar. Excelente. Pensando em começar a acabar nosso episódio, porque infelizmente a gente tem que acabar. Existe um exagero, porque eu acho que a resposta é não. Mas talvez algumas pessoas que estejam assistindo a gente tenham um pré-conceito, isso não é negativo, um conceito antecipado de que existe um exagero nesse mercado de desenvolvimento pessoal. Eu queria resgatar aquilo que você falou no começo, né? O termo inteligência emocional ele foi desgastado. A pergunta é, existe esse exagero mesmo? Como é que eu posso separar a transformação real, que é o que nós estamos buscando através do nosso episódio Faz Vender de hoje, de um efeito emocional momentâneo? Ou seja, vamos fazer um congresso de vendas para que as pessoas vendam mais versus vamos começar a desenvolver as pessoas dentro da nossa empresa e as relações interpessoais para que o nosso grupo seja mais eficaz naquilo que faz. Existe risco em a gente fazer coisas muito intensas e que depois não vão trazer resultado? Como é que a gente navega nesse oceano? Sim. Posso responder essa? Pode. Os dois podem, eu quero ouvir essa aqui. O que acontece, Fábio? Hoje, igual eu falei no começo do episódio, existem muitas pessoas falando de tudo quanto é tipo de assunto na internet, principalmente relacionado à motivação, à performance e tudo mais. Qual que é a diferença entre algo passageiro para algo que vai perdurar e que realmente vai trazer uma transformação e uma mudança? O que é passageiro, ele inicia no externo. Ou seja, se eu chegar na equipe de vendas e colocar todo mundo de pé em frente ao espelho, na pose da Mulher Maravilha, e gritando, eu posso, eu não sei o quê, nós vamos elevar a energia, nós vamos fazer uma alteração de estado de espírito. E isso funciona, isso é válido. Só que isso não traz uma transformação. A pessoa ela está dependente do estímulo. É um tiro curto. Exatamente. Funciona, mas igual você falou, um tiro curto. Quando ela não tiver aquele estímulo mais, ela não consegue ter mais aquela performance, aquele resultado. Sim. Ou pode ser que ela... que mesmo através do estímulo, às vezes a pessoa está num dia tão ruim que ela não vai conseguir, nem com estímulo, performar. E existem pessoas que desmerecem essa iniciativa falando, que papagaiada esse negócio da gente ficar gritando. Não, funciona. Porém, é um tiro curto, igual você falou. Nós vamos fazer uma alteração de estado de espírito. Por exemplo, é impossível estar feliz e triste ao mesmo tempo. Então, se eu tô triste e eu começo a fisiologicamente me colocar numa posição de quem tá feliz, meu cérebro vai entrar em contradição. E o meu corpo vai mandar um comando pro meu cérebro e ele vai fazer essa alteração de estado de espírito. Eu vou começar a me sentir melhor. Sim. Se você chega triste num ambiente onde todos estão com a energia lá em cima, a frequência lá em cima, você vai se sentir melhor. Só que você percebe que o estímulo tá do lado de fora, é externo. Quando a gente fala sobre cura, quando a gente fala sobre ressignificar, é algo interno. É algo que muda dentro de nós. Então, eu tenho medo de abrir uma empresa com sociedade porque eu vi meu pai montar 3 empresas com sócios e se lascar nas 3. Isso fez uma programação. Fez uma programação. Empresa com sócio, ruim. Como a Mari disse, quando eu estou diante de uma ação no presente, eu preciso entrar em ação, tomar uma decisão aqui hoje no presente. Meu cérebro volta no passado para dar significado para isso. Quando ele volta no passado e ele olha lá, sociedade é ruim, eu vou dizer não para a sociedade. Quando eu, num processo, aí existem 2 processos, respondendo aquela pergunta lá atrás, sua ficou sem resposta.
existem 2 processos. Quando eu estou num processo de forte impacto emocional, que é o que a gente faz em 3 dias, para corrigir essas memórias do passado, também existe o de forma gradativa, que é o que a gente vai fazendo no acompanhamento terapêutico, ou a própria pessoa pode fazer sozinho também, desde que ela saiba fazer isso da maneira correta. Mas é interessante ela aprender a fazer isso, igual a gente sabe fazer isso hoje, porque a gente tem essa formação. Quando eu volto nesse passado, acesso essa memória de que sociedade é ruim, analiso ela, dou um novo significado para ela, através de um processo. Existe um processo para fazer isso, tá? Não é simplesmente pensei, não, ser sócio é bom. Não é pensamento positivo. Tem um processo para ir lá e você acessar essa memória, substitui essa memória, porque você não pode deletar. Mas você ressignifica. Você muda o sentido e agora sim você está apto a vir aqui no presente tomar uma decisão assertiva. Sim. Outra forma de entrar em ação é olhando para o futuro. Eu olho para o futuro, eu posso sentir medo do futuro. Sim. Ou eu posso sentir esperança. Posso estar equivocado aqui, depois eu vou analisar. É isso, medo. Mas é alguma coisa boa ou ruim? No passado eu posso ver algo ruim ou algo bom. Se eu pro futuro, aliás, se eu olho para o futuro e vejo algo ruim, eu sinto medo de entrar em ação. Se eu olho para o futuro e vejo algo bom, eu fico eufórico. Ainda que o presente seja ruim, se eu olho para o futuro enxergando algo bom, eu posso mudar o meu presente. Sim, só que quando o passado, tá? Não é o presente que é ruim, o presente a gente está entrando em ação. Então, ainda que o meu passado seja de muita ruim, dor, se eu conseguir olhar para o meu futuro com e ver esperança, sentido, sentido, é a palavra que eu estava buscando, e ver sentido, eu consigo entrar em ação de forma assertiva. Porém, é muito desafiador olhar para o futuro em vez de olhar para o passado quando esse passado é de dor. Entendi. A dor do passado anula o sentido do futuro. É por isso que vocês chamam isso de cura. Isso. Porque essa palavra cura também eu acho que tem muito preconceito em relação a ela. Muito. Mas agora fez sentido. Realmente isso é uma espécie de cura. Sim. Quer dizer, tem uma cicatriz que está me impedindo de... Né? Eu já quebrei a perna no passado, vamos supor, né? E jogador de futebol... Melhor exemplo, vai. Vamos falar de futebol. O cara, ele teve uma lesão muito grave, o Ronaldinho, fenômeno. Teve uma lesão terrível no joelho. Eu imagino que ele, toda vez que ele sai para dar um pique... Ele lembra. Ele fala, eu vou quebrar o joelho de novo. E alguém teve que tratar isso no coração desse menino para que ele tivesse a coragem de seguir jogando futebol. Sim. Porque a coisa foi muito estranha quando ele se machucou. Então eu entendi. Na verdade, existe um processo de de ressignificar a forma com que eu encaro essas coisas do passado. Pessoal, existem muitos vendedores que estão nos ouvindo aqui hoje e que talvez estejam percebendo que existem coisas dos seus passados que estão travando o seu futuro. Eu posso dizer isso por mim mesmo. Eu vejo, toda vez que eu converso com vocês, eu vejo coisas do meu passado que vêm à tona e que eu falo assim, eu deveria ressignificar essa coisa. Né? A gente às vezes fica paralisado. Então, para a gente terminar o nosso episódio, uma coisa que eu sempre ofereço para quem assiste é uma aplicação prática. Certo. E aí, cada um de vocês pode dar uma. O que quem está assistindo, e eu que também estou assistindo vocês falarem, o que eu posso fazer hoje? Essa é a pergunta. Sem depender de eu participar de uma imersão, sem depender de eu contratar um terapeuta, não estou falando disso. Claro que eu apoio, e eu acho que deve. Mas o que uma pessoa pode começar a observar em si mesma hoje? Quais sinais vocês poderiam usar como exemplo que vão mostrar que o problema pode ser emocional e não técnico? Não é o que o Fábio fala para eu fazer. É o que a Mari e o Paulo estão falando. E que o Fábio nunca falou desse negócio. E que agora, peraí, tô percebendo que tem outras coisas. Pode ser um exercício, uma reflexão prática. Mari, traz para mim uma ideia. Fábio, é um conjunto de coisas que precisam ser feitas, né? Mas o primeiro passo é... Você que está assistindo esse episódio, você está buscando conhecimento. Então, já é o primeiro passo. Busca conhecimento nessa área, que às vezes você nunca ouviu falar, que isso pode estar te impedindo de crescer mais profissionalmente. Então, o primeiro passo é esse, buscar conhecimento. O segundo passo é consciência. Então, comece a ter consciência quando as coisas acontecem. Um exemplo, quando a pessoa te ofereceu
uma nova empresa. Você já tem uma empresa e você vai ter um crescimento ali. Uhum. Qual o sentimento que vem quando você pensa em expandir? O que isso te causa? É dor? É alegria? É medo? Fica alguém para trás? Toda essa análise. Então, assim, começa a dar nome para os sentimentos. O meu funcionário me criticou, ele foi duro ali na forma de falar comigo. Qual que é o sentimento? É um sentimento de raiva, de culpa? Isso me lembra alguém? Isso me lembra algum fato do meu passado? O que isso está me provocando? Mais alguém da minha família provocava esse mesmo sentimento em mim? Então, eu acho que esse passo da identificação já é um início. Um início dessa identificação do que pode ser feito. Busca estruturada por desenvolvimento, eu coloquei na minha cola aqui. É isso que você falou. Exatamente. Quer dizer, uma consciência, eu busco o desenvolvimento e eu começo a me conscientizar a respeito de um padrão de comportamento ou de resposta que eu tenho. Sim. Mas só se conscientizar resolve, Paulo? Então, primeiro, antes de eu construir a pergunta, eu preciso trazer uma consciência, porque eu preciso desmistificar o que é inteligência emocional. Porque as pessoas elas pensam que inteligência emocional é você ficar na plenitude. Então, eu não me irrito, eu estou em paz. E não é sobre isso. Porque existem perfis diferentes. Então, existem pessoas que têm um comportamento, às vezes, mais explosivo, a pessoa mais agressiva ali, e a pessoa que é mais calma, mais estável. Isso não significa inteligência emocional, isso é perfil comportamental. Inteligência emocional, mesmo para você que é calmo, que é estável, muitas vezes você pode não estar desenvolvendo a sua inteligência emocional. Exemplo, você é um vendedor e você é calmo, você é um cara estável. O cliente pode te xingar de tudo que você... Tudo bem, senhor. Como posso te ajudar? Já vi isso 1000 vezes. Você é um cara estável. Isso não significa inteligência emocional. Então, qual que é o passo que complementa tudo que a Mari falou também, que eu quero dar para vocês hoje? Você não observar o seu comportamento para definir se você precisa de inteligência emocional ou não. Eu quero te convidar a olhar para o seu resultado, mediante as suas habilidades. Ok. Por exemplo, se você tem altas habilidades em algo e não tem o resultado que deseja, aqui está faltando inteligência emocional. Independente do seu comportamento. Posso puxar um exemplo? Claro. Para ficar super prático. O cara que precisa lidar com o chefe dele a respeito de uma mudança no produto, porque ele acredita que o produto sendo azul venderia mais. Sim. Né? Então ele pode ser um cara calmo, submisso, elegante, educado, mas o resultado no final da reunião, o chefe dele fala assim, vai ser do meu jeito, fica quieto e não enche meu saco. Sim. Quer dizer, o resultado não veio. Ele não conseguiu, como você disse, Mari, mover aquela situação para o melhor da empresa. Certo. Então, ele pode ser um cara controlado, elegante, sutil, bonito, cheiroso, gostoso, mas o resultado não veio. Então, tá faltando inteligência emocional. Nesse caso aí, a habilidade dele, o resultado dele tá dependendo do chefe dele. E aí nós vamos ter que olhar para um outro ângulo. Como é que ele vai identificar se ele tem inteligência emocional ou não? Dentro do coração dele, mediante a isso. Nasceu com raiva? Como ele se sentiu? Raiva, rebeldia. Qual que é o comportamento que ele teve mediante a isso? Agora, quando a gente fala sobre venda, eu tenho muitas habilidades para vender esse copo. Ok. Eu sou um bom vendedor, sou comunicativo, eu sei falar tudo, todas as técnicas desse copo. A Mari tem, de 0 a 10, eu sou 10 em habilidades para vender esse copo. A Mari é 3. Tá. Só que a Mari sai, ela atende 10 clientes e vende 5. Eu saio, atendo 90 clientes e vendo 2. Qual que é a mágica da Mari? Tem alguma coisa de errado. E aí é onde eu falo que se você tem as habilidades e não está tendo resultado, tem alguma coisa errado lá na sua caixinha do passado. Ou você está no local errado, fazendo a coisa errada, ou você está sendo sabotado por alguma emoção. Na hora de fato de fechar a venda, você não se sente merecedor, você tem medo, você sente que... Vou dar um exemplo sobre vendedor. Quantos de nós crescemos ouvindo que vendedor é tudo malandro e que vai passar a perna na gente, que só quer tomar o nosso dinheiro. E tem gente que fica identificado com isso, né? Isso, aí eu cresci ouvindo isso, me tornei um vendedor e agora eu acho que eu sou uma fraude. Eu tenho vergonha de vender. Aí eu não me sinto legítimo de vender pro cliente. Nossa. Eu me saboto no final, na hora de assinar o contrato eu me saboto. Minha última pergunta, então.
existe alguma responsabilidade pessoal nisso? Ou eu tenho que depender do Paulo? Bom, então beleza, eu vi esse episódio incrível e eu entendi como é que resolve o problema. Quer dizer, eu percebi que existe um caminho de cura, vou chamar o Paulo, porque se o Paulo não entrar no jogo, eu não tenho cura. É verdade isso? Ou existe um grau de responsabilização pessoal em que o Fábio pode lidar com os problemas que ele identificou hoje nesse episódio? O problema que você tem hoje está relacionado à informação que você ainda não tem. Então eu preciso da informação você não e precisa depois... do Paulo, mas você precisa da informação. Eu não preciso do Paulo, eu preciso da informação. É o conhecimento. Exatamente. Eu carrego a informação, mas existem milhares e milhões de pessoas que também carregam. Existem livros que carregam, existem... Conteúdo na internet, no YouTube gratuito. O próprio Márcio Micheli tem um monte de conteúdo na internet que a pessoa pode acompanhar. Existem outros players também que entregam esse conteúdo. A própria Bíblia... Se a pessoa for ler a Bíblia, a Bíblia é o maior livro de inteligência emocional do mundo. É verdade, por causa de Cristo, né? Exatamente. É verdade. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pode ser que as pessoas estão ouvindo a gente falar aqui e todas elas, eu sei que você quer vender mais. Mas talvez você tenha percebido que você não precisa necessariamente de mais técnica. Talvez você tenha percebido que o que você precisa resolver é aquilo que está travando você por dentro. E eu percebo muitas coisas quando eu converso com vocês que me travam por dentro. É lógico que a gente não pode ficar aqui 2 horas conversando sobre isso. E quem sabe, aliás, já convido vocês para um outro episódio. Para a gente tratar mais a fundo isso que hoje a gente passou uma pincelada de altíssimo valor a respeito do que eu sou profundamente grato a Mariane e ao Paulo, mentores empresariais, que utilizam a metodologia Evo do Márcio Micheli e que tem se mostrado para mim, quanto mais eu converso com eles, uma metodologia realmente transformadora. Eu queria agradecer. Assim, parece que eu tô cortando, mas na verdade eu tô cortando mesmo. A gente precisa finalizar. É uma satisfação, Fábio, estar aqui com você. Eu acho que trazer um pouco de consciência, né, para essas pessoas que estão nos assistindo, que existe um caminho. E às vezes você não está enxergando esse caminho. Então a gente está aqui para falar que o primeiro ponto é estar disponível. Então esteja disponível, busque desenvolver nesse aspecto. Conforme o Paulo disse, existe na internet conteúdo gratuito. Procure saber a respeito disso. Às vezes você não pode, nesse momento, contratar, né, uma pessoa, você não pode contratar um desenvolvimento pessoal nessa área, mas comece a olhar para isso. E já vai ter valido a pena estar aqui com vocês hoje, se a pessoa se despertou para isso. Parabéns, muito obrigado. Paulo? Para encerrar, tem uma frase do nosso mentor Márcio Micheli que ele fala que faz muito sentido para mim, que é quando a alma, ou seja, a mente, está ferida, ela se desconecta do espírito e o corpo é deformado, ou seja, o físico é deformado, os nossos resultados são corrompidos. Então a gente adoece, a gente quebra financeiramente, a gente tem consequências físicas. Então percebe a importância da inteligência emocional nesse processo? Quando a alma, ou seja, quando a mente... Alma e mente são a mesma coisa. Então, a mente é a fonte dos pensamentos, sentimentos e emoções. Quando a alma, quando os meus pensamentos estão corrompidos, eu me desconecto do espírito e o meu corpo é deformado. Verdades impactantes que a gente ouviu hoje aqui. Eu agradeço a presença dos meus convidados, que foram mais do que especiais. Quero te convidar também para estar preparado para o nosso episódio 17, que vem aí com coisas muito boas. E espere notícias, porque a gente vai fazer pelo menos mais um a respeito desses assuntos que a gente tratou. O contato dessa dupla incrível está nas anotações aqui embaixo. Apareceu na tela para você também e você pode entrar em contato, fazer perguntas. As perguntas que você fizer aqui nesse episódio também serão respondidas por eles, porque de algum jeito eu vou dar um jeito de achar essa pessoal para responder para vocês. Eu agradeço a sua presença, agradeço a sua vontade, né? Porque eu acho que é isso que a Mari falou, a sua vontade de se desenvolver, porque é isso que nos move a trazer conteúdos relevantes e impactantes para você. E até a próxima com o nosso podcast Faz Vender.